Senhor Todo-Poderoso, Senhor Rei, Deus e Senhor. Senhor que, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso pecado, o Senhor providenciou para cada um de nós a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12. Só através de Cristo que há salvação. Não existe salvação de outra forma ou por outra forma, única e exclusivamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos render ao Senhor graças nesta manhã. Queremos dizer que te adoramos e o Senhor é o motivo do nosso culto, da nossa presença aqui. Cultuar ao Senhor, adorar o Senhor, porque só o Senhor é Deus e o Senhor é bom. O Senhor é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Recebe-nos, Senhor, como adoradores nesta manhã. Livra-nos da mentira e fala conosco. Esta é a minha oração. Por mim, por todos vocês, no santo, poderoso e maravilhoso nome do nosso Salvador, único, pelo qual verdadeiramente importa que sejamos salvos, Cristo Jesus. Amém. Hoje, para quem não sabe, é feriado aqui em Campinas. Hoje é dia da padroeira da cidade. Gente, eu estava me olhando agora de manhã aqui, como eu estou parecido com meu pai. Muito parecido com meu pai. Meu pai já faleceu há um bom tempo. Mas eu estou muito parecido com ele, fisicamente. Hoje a gente vai tentar, e vamos conseguir, pela graça, compaixão e misericórdia de Deus, trazer um pouco mais de informação sobre as atividades de espíritos no mundo, nos dias de hoje, né? Então, é bom você prestar atenção. Este assunto é importante porque toda família tem, né, pessoas. Meu pai era bonitão mesmo. Meu pai era bonitão, né? Meu pai era um sujeito legal. Minha mãe também. É que depois a gente vai ficando velho, né? E eu sempre brinco com o pessoal que o tempo é o maior fabricante de monstro que eu conheço. Né? Isso é uma brincadeira, é claro. E toda família tem pessoas envolvidas com espiritismo, né? Pessoas que vê, que assistem. Toda família tem. Às vezes não dentro da sua casa, mas
faz parte da família. E vez por outra a gente encontra essas pessoas que acreditam nessas sensitivas aí da televisão, né? Um bando de mentirosas. Ganham a vida assim. Um dia vão responder para Deus por todo este engano que espalham pelo mundo, né? Tem gente que não dá um passo na vida sem consultar o horóscopo, né? As previsões e tal. Então você precisa saber, porque numa conversa a gente pode, quem sabe, né, mudar a cabeça de uma pessoa que está com a cabeça envolvida com essas bobagens aí. A gente pode pelo menos tentar colocar ali uma sementinha, né? Levar a verdade. Então, olha, vamos deixar claro, bem claro, uma coisa. Não existe fantasma. Não existe. Não existe. Assombrações. Não existe. Sessões espíritas existem. Mas é engano. Cartas de tarô, tábuas de Ouija, bola de cristal, essas coisas todas aí, né? São coisas que fascinam o ser humano há muitos e muitos anos, né? Por quê? Porque tudo isso oferece uma visão do mundo que é fora da nossa existência física. Um mundo que todo mundo tem curiosidade, né? Ontem uma irmã acho que fez uma observação que ela tem curiosidade, interesse em saber da vida após a morte. Todo mundo tem, não é só você. É que a gente se limita às informações que a Bíblia nos dá. A gente não vai além. E nem a quem. A gente fica ali no que a Bíblia fala sobre a vida após a morte, né? Tem gente que vai além, inventa coisas e tal. E tudo isso que eu falei, né? Espiritismo, bola de cristal, ler a sorte, não sei o quê, ver a sorte na borra do café. Essas coisas parecem, centro espírita, essas coisas parecem inofensivas. Alguns até acreditam que são coisas boas. E muita gente aborda este tema de uma maneira que não é bíblica. Não se chateiem de eu tomar o cafezinho, porque senão ele esfria, e aí não dá para tomar, né? Então, muita gente fala deste assunto de uma maneira que não é bíblica. E aí as pessoas falam o que elas acreditam. E, na maioria das vezes, quem fala assim não fala fundamentado na Bíblia. Essas pessoas acreditam que fantasmas, assombrações, por exemplo, são espíritos de pessoas mortas que, por qualquer motivo, não seguiram para a próxima fase. Então, quando a gente lê ou vê um filme sobre assombração, né?
as fontes não são bíblicas. Às vezes até o autor, né, do livro, o diretor, o autor do filme, o diretor do filme, ele pode até usar uma passagem bíblica. Normalmente eles usam o fundamento católico apostólico romano, né? Mas às vezes até se referem, me lembrei agora, de personagens da Bíblia, anjos, né? Mas isso não significa que eles estão falando ou mostrando aquilo com um fundamento bíblico, né? Então a gente precisa ter isso na cabeça, ter isso claro quando a gente está vendo ou lendo alguma coisa, né? Por exemplo, como é que um autor de um livro, ou o diretor, o roteirista de um filme, ou o diretor de um filme, como é que ele sabe qual o fundamento dele para ter o conhecimento e falar que os demônios se disfarçam de espíritos humanos? Da onde ele tirou isso? Entendeu? Da onde? Ele tirou da cabeça dele, ou tirou de que alguém falou, ou da experiência pessoal dele, ou de alguém. Então a gente precisa ter essas coisas. Ou ele tirou de alguma coisa, mas não de uma fonte verdadeira. Então existem alguns pontos aqui que eu quero passar para você, pontos bíblicos. Não adianta a pessoa vir para mim, não adianta mesmo. Porque ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito num outro ser humano igual a mim, falho tanto quanto eu, né? Eu vou acreditar na Bíblia, claro. Primeira coisa, você precisa ter na tua... A Bíblia nunca fala de assombrações. Você não vai encontrar isso. A Bíblia não fala, olha, assombração. Não fala, não tem. Então, o que a Bíblia fala sobre a pessoa quando ela morre? É que o espírito tem dois caminhos quando acontece a morte. Ou ele vai para a glória, vamos chamar assim, né? A glória, que vai para junto de Jesus, ou ele vai para o sofrimento. Não tem outro caminho. Não fica vagando. Então, a Bíblia diz que se uma pessoa é salva, o espírito dela é levado para junto de Deus, para o céu. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Está também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Depois, num tempo futuro, né, este espírito vai se reunir novamente com o corpo num evento chamado ressurreição. Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Se a pessoa não for salva, ela vai para um lugar chamado inferno.
quando este lugar for devidamente inaugurado. Já fala esse lugar de sofrimento, a gente já qualifica como inferno, porque é para onde vai mesmo, é o destino final, entende? Está lá em Lucas 16, do 23 ao 24. Quer a pessoa seja salva ou não, quer ela creia nisso ou não, não há retorno ao nosso mundo para nenhum tipo de comunicação ou interação com as pessoas vivas. Não há. Mesmo que esta pessoa, depois de morta, esteja no sofrimento e obviamente, se arrependa e ela queira voltar para alertar os vivos para que fujam do mal que ela criou para ela. Também não há volta, não há contato de mortos para com vivos. Está lá em Lucas 16, do 27 ao 31. Acabou. Fale quem quiser, o que quiser falar. Ou você acredita num outro homem que é tão falível quanto você, ou você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Deus falando. A Bíblia é Deus falando. Você escolhe quem você quer acreditar. Não há, mas eu vou chegar lá. Já falei isso tantas vezes, mas não tem problema, a gente fala. A Bíblia fala que os anjos, anjo quer dizer mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Eles se deslocam por todo o universo. Porque você precisa entender que anjos são espíritos, assim como nós também, só que nós temos um corpo. Anjo não. Mas anjo pode, ele não tem, mas ele pode se materializar para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa conversar com ele. E anjo também não tem língua própria, porque todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia, corporeamente, ele falou na língua da pessoa para quem ele se tornou visível. Então, aquela passagem de Paulo dizendo língua dos anjos, né? Uma linguagem, é um cenário, entendeu? Não existe a língua dos anjos. Daniel, capítulo 10, versículos do 1 ao 21, você vai ler sobre anjo. Às vezes esses anjos interagem com pessoas vivas. Espíritos malignos nada mais são do que anjos caídos. Existem outras teses sobre este assunto, mas a Bíblia deixa isso claro para a gente. Não, espírito maligno são anjos que caíram, não são espíritos de pessoas que morreram. Demônios são anjos que caíram, não são espíritos de pessoas que morreram. E eles, tanto
esses dois, eu vou usar os dois nomes, né? Espírito maligno, demônio, anjo caído, eles podem realmente possuir pessoas, residindo e controlando estas pessoas. Isso a Bíblia mostra para a gente. Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, por exemplo. E a Bíblia também mostra para a gente que os demônios, ou espíritos malignos, ou anjos caídos, sabem de coisas sobre as quais as pessoas não têm conhecimento. Quantos anos você tem? Tenho 90 anos. Bom, que maravilha. 90 anos você foi para onde? Quantas culturas, quantos países você conheceu? Esses anjos aí têm mais de 3.000 anos viajando o universo todo, a Terra toda. Então é óbvio que eles têm muito mais conhecimento do que qualquer ser humano. E tem conhecimento muito maior que nós. Isso está lá em Atos 16, do 16 ao 18, está em Lucas, capítulo 4, versículo 41. Então a gente precisa entender isso. E precisa saber disso também. Não nos esquecendo que a própria Bíblia diz para nós o seguinte, olha, lá em João, capítulo 8, versículo 44, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A própria Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é um enganador. E aquele que segue Satã, o diabo, humano ou não, praticam o mesmo engano. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Não tem como servir a dois senhores. A Bíblia é clara, não é? Ou você segue Jesus e há proibição de Jesus para que haja contato ou tentativa de contato de vivos para com mortos, porque vocês serão enganados. Quem faz isso é enganado pelo pai da mentira. Deus ordena para a gente não ter nada a ver com o ocultismo, com o mundo dos espíritos. Por quê? Por que Deus proíbe isso? Porque Deus não quer que a gente saiba das coisas. Claro que não. É óbvio que não. É porque quem se mete com o mundo dos espíritos, né? E isso inclui médiums, sessões de espiritismo, horóscopo, carta de tarô, tábua de Ouija, essas coisas todas. Quem se mete com isso está sendo enganado e está pecando seriamente contra Deus. Por causa disso que Deus trata essas coisas como abominação. Isso está no Velho e no Novo Testamento. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 9 ao 12. Isaías, capítulo 8,
versículos 19 e 20. Mas está também em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. E pior ainda, está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Porque a pessoa vai ser enganada. É enganada. E aqueles que se envolvem com estas coisas, ocultismo, tudo que é ligado ao mundo dos espíritos, adivinhar, ler a mão, todas essas coisas, todas estas coisas, as pessoas caem num desastre. Está lá em Atos 19, do 13 ao 16. Está entendendo? Porque você vai. Quando a gente. Eu tenho convicção disso, gente, mas eu tenho uma convicção. Às vezes, tem dia que eu falo, meu Deus, isso é tão pesado, eu vou ter que falar isso. Né? Mas aí me vem à mente assim, você fala porque pessoas vão ser beneficiadas. As pessoas se reúnem, conversam, é parente, e o assunto surge. E quando tem no meio desses assuntos pessoas que têm conhecimento, a sementinha é plantada. A pessoa pode até ficar brava, não sei o quê, mas a sementinha está lá. E nós não temos que. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Nem você eu quero convencer. Eu estou aqui para colocar a semente lá. Só isso. Eu sou aquele que põe a semente. Então, a Bíblia tem, lá em Atos 19, versículos do 17 ao 19, tem um exemplo, e eu fiz isso há sei lá quantas décadas atrás, né? Eu fiz exatamente isso, que está aqui em Atos 19, do 17 ao 19. Tem um exemplo de como a gente deve agir com essas coisas de ocultismo. Hoje, por ser um estudante, um estudioso, né? Eu tenho algumas coisas novamente, mas para estudo, para entendimento, conhecimento, não da forma que eu tinha, né? Porque estas pessoas de Éfeso, elas eram envolvidas com o mundo espiritual. E quando elas conheceram Jesus, elas confessaram o seu pecado e queimaram todos os objetos, livros, amuletos e vai por aí afora. Queimaram tudo isso publicamente, renegando aquela mentira e publicamente declarando a fé em Jesus. E eu fiz exatamente isso, viu? Exatamente isso. Não fiz publicamente, mas taquei fogo em tudo. Hoje o que eu tenho é uma coisa ou outra, né? Porque minha fonte hoje é a Bíblia, mas uma coisa ou outra eu tenho. E é para estudo. É para estudo. Como é que alguém... Eu sempre digo isso. Isso aqui você já me ouviu. Você que... Tem umas pessoas que acompanham, né? E eu sempre digo que não precisa esse teatro, esse negócio de chamar o diabo para que se manifeste, né? Processo de libertação dentro das igrejas. Eu sempre falo aqui que não precisa nada disso, porque isso é teatro. O que eu quero dizer quando que é teatro?
é espetáculo. E é desnecessário isso no meio cristão. Porque a libertação do poder de Satanás se alcança através da salvação de Deus. O sujeito está possuído, fala de Jesus para ele. Não precisa gritar, pôr a mão na cabeça. Ah, mas a Bíblia... Não tinha a Bíblia, era início da proclamação, né, das boas novas. Hoje nós temos. A Bíblia diz, não é o Mário que diz. Gente, eu sou um papagaio da Bíblia. A Bíblia diz em Atos 19, 18 e Atos 26, do 16 ao 18, que a salvação vem através da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem faz todo esse teatro está ignorando parte da Bíblia. Você dizer que você expulsou o demônio da vida de alguém, sem que esta pessoa seja salva, é inútil. Só expulsar o demônio é remédio para dor de cabeça. Né? Sabe quando você tem um problema no dente? Aí é domingo, não tem dentista, tal, não sei o que, você liga para o seu dentista, doutor, eu estou com dor de dente. Ele fala para você, olha, toma tal coisa, amanhã cedo você vai no consultório. Essa tal coisa vai curar o seu problema de dente? Não, não vai curar, mas vai tirar a dor até você ir lá para resolver, não é? Quem vai resolver mesmo é o dentista no dia seguinte. Então, expulsar o demônio de alguém sem que esta pessoa seja salva, sem que ela se salve, é paliativo. Sem salvação, é fútil. Porque Jesus mesmo advertiu que o nosso coração não pode estar sem a presença do Espírito Santo. Porque um coração sem a presença do Espírito Santo é um lugar vazio, pronto para que demônios voltem e habitem ali. Está na Bíblia. Não adianta ir lá na igreja, fazer aquele negócio de expulsar o demônio. Se a pessoa não for salva, leia Lucas, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Então, não é que a gente fala mal, ele fala mal dos pentecostais. Não estou falando mal. Eu estou esclarecendo você. Quando uma pessoa vem para Jesus Cristo, ela vem para o perdão dos pecados dela. E o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa até o dia da redenção. Leia aí. Efésios, capítulo 4, versículo 30. É claro, irmão, irmã, a grande maioria, isso dentro das igrejas denominacionais, né? Como essas pessoas que se exibem em televisão, não sei o quê, né? A maioria dessas atividades chamadas de paranormal, possessão demoníaca, né? É charlatanismo. A maioria não tem nenhum receio de falar isso, não. A grande maioria pouquíssimos casos, né, verdadeiramente são de possessão. Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que a maioria, a grande maioria,
É tudo charlatanice, né? Então, esses relatos de fantasma, de assombrações, né? É tudo obra demoníaca. Porque fantasma não existe e assombração não existe. O que existe é uma obra satânica. Eles usam os demônios, os espíritos caídos, usam de engano. E se traveste, como é o mundo espiritual, né? Nós não estamos vendo, eles aparecem, ou eles falam, ou eles induzem as pessoas a crer que eles são espíritos humanos desencarnados. E este tipo de engano cria mais mentiras e mais confusões e mais enganos. Olha como quando a gente critica algumas coisas, que algumas pessoas ficam bravas. Está falando mal do Espiritismo, está falando mal da Igreja Católica. Eu não estou falando mal. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Deus, o Eterno, o grande eu sou, diz na Bíblia, se você abrir em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Deus diz que é uma grande tolice consultar os mortos em favor dos vivos. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz que há lei e há o testemunho. A palavra de Deus é nossa fonte de sabedoria. Então, quando a gente critica a idolatria, é porque as pessoas estão consultando os mortos em favor dos vivos. Hoje é um feriado católico apostólico romano. É isso que a gente está falando. É o que eu estou falando, o que a Bíblia diz, ora. Nós, crentes em Jesus Cristo, não devemos de maneira alguma ter envolvimento com o ocultismo. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E nós, cristãos, tementes ao nosso Senhor Jesus Cristo e dependentes dele para a nossa salvação, como está em 1 João 4,4, por favor, leia as passagens que eu estou indicando, né? A gente não precisa temer o mundo espiritual, não temos que temer fantasma, sei lá, atividade paranormal, porque nós sabemos que tudo isso é obra satânica. E aquele que é maior está em nós. Quem é que está no crente? Quem é que está? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Senão o próprio Deus. Então você não precisa ter medo de nada, não. Você está com Deus e Deus está com você. Acabou. Simples assim. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero
glorificar o Senhor, né? Uma palavra assim meia, né? Mas é para esclarecer. E esse esclarecimento, eu creio que dá força. Nós nos sentimos fortes, não por nossa força, não por nossa capacidade, não pelo conhecimento, não pelo aprendizado. Nós somos fortes porque Deus está em nós. Nós não somos seres vazios, ocos. Nós somos a morada. A própria Bíblia diz isso. Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus mora, não precisamos ter medo de nada. 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 Mas o mundo está. Não precisamos ter medo, vamos que vamos. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ao vivo com a gente agora, aqueles que vão ver este vídeo, aqueles que vão trabalhar em outras pessoas através deste vídeo, aqueles que vão ver este vídeo no YouTube, no nosso grupo, no WhatsApp, enfim, fala com todos eles e que juntos a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, honrando o nosso Deus e Senhor e Salvador Cristo Jesus, no nome de quem eu oro. Amém.